Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais centrais da fé cristã, a figura de Deus como o Pai. Vamos usar várias fontes teológicas para entender como ele é visto no papel de quem sustenta, de quem guia e, lá no fim, como o juiz de toda a história. E, para começar, já tem uma pergunta que, olha, define toda a nossa discussão. A forma como se enxerga a ação de Deus muda tudo. É uma relação com um realizador de milagres ou com um pai que está ali ativamente cuidando, guiando e, principalmente, moldando o caráter. A nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, o trabalho diário do pai. Depois, a gente explora como é essa comunicação com ele. Em seguida, a gente vai ver qual é a palavra final dele sobre a história. E, por fim, como tudo isso se amarra numa visão de confiança e propósito. Então vamos lá, começando pela primeira parte. Como é que a figura do Pai atua no nosso dia a dia? Segundo as fontes, essa atuação aparece de duas formas bem claras: no sustento e na disciplina. A ação do pai é apresentada com essa natureza dupla. De um lado, ele sustenta, sabe, provê o necessário para viver, assim como faz com os pássaros e as flores. Do outro lado, ele corrige. E isso é bem interessante porque a teologia aqui não liga o amor ao conforto, mas sim ao crescimento. E essa passagem de Hebreus, nossa, ilustra isso perfeitamente. Nessa visão, a falta de disciplina não é um bônus, é sinal de descaso. A correção é vista como uma expressão profunda de cuidado, quase como se dissesse: eu me importo demais com você para te deixar do jeito que tá. E como essa orientação rola na prática? As fontes descrevem que acontece através da palavra, que é como uma lanterna para o caminho, e pela guia interna do Espírito Santo. E as duas formas pedem confiança, né? Aquela disposição de não se apoiar só no próprio entendimento. E isso nos leva a como as orações são respondidas. As fontes falam de 3 tipos de respostas, todas vistas como atitudes de um pai sábio que vê o quadro completo. O sim é pura graça. O não é aquela proteção contra algo que a gente não está vendo. E o espere é um tempo de preparo, de treinamento. Agora, na segunda parte, a gente vai se aprofundar em como esse relacionamento com o pai se expressa de verdade. E isso acontece através da oração. Olha que demais! Logo no comecinho da oração do Pai Nosso já tem uma tensão fascinante. Pai Nosso é uma linguagem de muita intimidade, quase como Abba, que transmite uma confiança de família. Mas logo em seguida vem que estais nos céus, que já nos lembra da soberania, da autoridade. É uma aproximação que equilibra o carinho com a reverência. Isso leva, claro, àquela pergunta teológica que todo mundo já se fez um dia, né? Se o pai já sabe de tudo, qual é o sentido de pedir alguma coisa? E a resposta é bem direta. A oração não é para informar Deus de algo que ele não sabe, é para nos alinhar com ele. É um ato de relacionamento que basicamente reconhece que a perspectiva dele é muito maior e a vontade dele é soberana. É mais sobre a gente se transformar do que sobre conseguir coisas. E a própria estrutura da oração ensina isso de um jeito brilhante. Primeiro, o foco é todo na agenda de Deus, o nome dele, o reino dele, a vontade dele. Só depois é que vem os pedidos pessoais. Essa ordem de prioridades já diz tudo sobre a relação. E aqui está a condição fundamental, que as fontes destacam bem. A confiança não é que Deus vai fazer tudo o que se pede, mas sim que ele ouve tudo o que é pedido de acordo com a vontade dele. A chave de tudo é esse alinhamento. Certo, agora vamos ampliar a nossa visão, olhando lá para o fim da história. Vamos analisar o papel do pai no futuro da humanidade, um papel que envolve tanto julgamento quanto restauração. As Escrituras apresentam a ideia de um julgamento final, onde Deus, como um juiz justo, vai dar uma resposta definitiva para toda a maldade e injustiça. E vamos ser sinceros, essa ideia pode soar bem intimidadora no começo. Só que a teologia aqui vira esse conceito de ponta cabeça, apresentando o julgamento como uma boa notícia. Pense em todas as vítimas anônimas da história. Para elas, essa é a garantia de que a justiça vai finalmente prevalecer, de que o mal não vai rir por último. É a promessa de que a história tem um final moral. Mas é aqui que a ideia de julgamento se transforma completamente para quem crê. Essa passagem de Romanos é um verdadeiro divisor de águas. E por que não tem condenação? A explicação teológica é que o pecado dessas pessoas já foi julgado e pago na cruz de Cristo. Então, para quem aceita essa graça, o dia do juízo se torna um dia de absolvição pública, um dia de festa.
Mas o papel do pai no futuro vai muito além do julgamento. Envolve uma restauração completa. As promessas são de uma criação renovada, do fim de todo o sofrimento e da garantia de uma herança, que é a própria presença do pai. O foco, então, muda do juízo para a esperança. E agora, na nossa parte final, vamos amarrar todas essas pontas. Como é que o cuidado do dia a dia, a oração e essa visão de futuro se conectam para formar um quadro completo sobre o papel do pai? Essa citação do Apocalipse resume tudo de forma poderosa. Ele não é apenas o ponto de partida, mas é aquele que conduz toda a história até o seu final, estando presente em cada passo do caminho. E aqui está a grande virada de chave. De acordo com as fontes, entender essa visão do pai significa parar de medir o amor dele pelo último acontecimento, seja ele bom ou ruim. Significa começar a enxergar a vida como um processo de formação, onde a segurança não está nos eventos, mas na relação constante com aquele que guia todo o processo. E a gente termina com essa reflexão. Se a vida não for vista como uma sequência de acasos, mas como um processo guiado por um pai que enxerga do início ao fim, como isso transforma a maneira de encarar os desafios e as alegrias do nosso presente? É uma questão para a gente levar e pensar.